Olá, alunos do ensino médio. Bom poder falar com vocês novamente por esse canal e preciso passar algumas informações para vocês, tá? Por enquanto, a gente ainda continua com o distanciamento nas escolas estaduais. Nós já estamos caminhando para o quarto bimestre, então eu gostaria de pedir a todos vocês que tivessem agora um pouco mais de empenho nas atividades, porque nós vamos entrar. Gente, desculpa, meus cachorrinhos vão latir lá fora. Tá? A gente está em casa, não tem como fugir desses barulhos. Tá? Então, se eles começarem, eu vou parar o vídeo um pouquinho e depois eu continuo. Tá? Agora, a gente vai entrar nas atividades de aprofundamento das habilidades, tá? Recuperação e aprofundamento das habilidades. Professora, quem tem que fazer essa recuperação? Todos os alunos, porque nesse momento agora, eu preciso consolidar as habilidades para que vocês possam utilizá-las o ano que vem, na terceira série do ensino médio, que já é o último ano, tá? Então, é importante que vocês realizem as atividades, tá? Nós vamos trabalhar com o material do Aprender Sempre. Quem ainda não foi lá na escola retirar, por favor, vá com o máximo de urgência ainda essa semana, porque estando com o material na mão, fica mais fácil da gente trabalhar, tá? O material é bem dinâmico, vocês vão poder escrever já no material, tá? Não precisa utilizar caderno, mas agora nessa aulinha eu gostaria que vocês já pegassem lápis, caneta, borracha, e quem já está com material em casa também já separa aí, tá? Porque a nossa atividade da semana passada já foi em cima desse material, ok? A professora vai fazer aí a junção entre o São Paulo Faz Escola e o Aprender Sempre, do quarto bimestre, né? Para que vocês consigam, para a gente não perder nenhuma atividade dos dois materiais, tá? Vai ter ainda a AP, certo? Avaliação da aprendizagem, vai ser mês que vem, tá bom? E ela também vai contar para o quarto bimestre, tá? Então, vamos lá. Deixa eu colocar meu óculos, vocês sabem que sem óculos eu não sei nem o que eu estou fazendo. Deixa eu apresentar para vocês a minha tela. Aí. Então, esse aqui é o material do Aprender Sempre, tá? Da segunda série do ensino médio, é o material do aluno. Então, se vocês prestarem bem atenção, quem estiver aí junto comigo, abre na página 3, por favor, tá? Vocês vão perceber que o material, dando uma boa folheada, observando bem todo o material, ele já vem com espaço aí em aberto para você responder, o que vai facilitar bastante, não tem necessidade de copiar nada, ok? Mas, ainda lá na página 3, por favor, essa aula aqui foi a nossa aula da semana passada, que eu fiz a leitura, né, dessa crônica, Uma Coisa Inútil, do Menalton Braff, certo? E também da poesia de Castro Alves. Hoje eu gostaria de realizar novamente a leitura da poesia do Castro Alves, tá? Eu gostaria de pedir a todos vocês que prestassem bastante atenção na leitura da poesia e vocês já fossem buscando aí alguns elementos essenciais quando a gente fala de linguagem poética, tá? Que tipo de linguagem que é? Uma linguagem denotativa, uma linguagem conotativa? Qual é a função da poesia? Que função ela exerce na sociedade, né? Então, gostaria que vocês acompanhassem comigo aí, já na página 4, a leitura desse poema tão bonito, né? Então, vamos lá. O Adeus de Teresa, Castro Alves. A primeira vez que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. E ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus,
Era eu, era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa. E ela, entre beijos, murmurou-me adeus. Passaram tempos, séculos de delírios, prazeres divinais, gozos do empírio, mas um dia volvi aos lares meus. Partindo, eu disse: voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança. Ela, em soluços, murmurou-me adeus. Muito bonito, né? Uma coisa que a gente precisa observar bastante nesse poema é refletir sobre esse sentimento do amor, né? Qual o sentido que ele tem nas nossas vidas, né? O que é esse amor que ele sente pela personagem Teresa, né? O eu lírico aí. Tão bonito esse poema, né? Fazendo aqui uma leitura bem grosseira aqui, né? Do glosário, reposteiro é uma espécie de cortina, né, utilizada normalmente para substituir uma porta. Então, quando a gente lê ali, ó, uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova, a alcova é um quarto, então os dois estavam no quarto. Ela abriu a cortina que separava o quarto de outro cômodo, né? Ainda beijando uma mulher sem véu. Há muitas denotações com essa questão do véu da mulher. Tem conotações bíblicas, literárias, nossa, gente, é muita coisa para a gente fazer uma interpretação profunda aqui agora, mas eu gostaria que vocês depois, mais para frente, pesquisassem aí sobre essa questão da mulher sem véus, né? Era eu, essa pálida Teresa. Adeus, ele disse, conservando-a presa, segurando-a, né, nos braços. Empírico vem da mitologia, né, a parte mais elevada do céu, habitada pelos deuses, e arquejar, respirar com dificuldade, né, ficar ofegante. Gente, é um poema muito, muito, muito bonito. Bom, a partir daí, essas atividades eu já passei para vocês lá no Google Classroom, né? E ainda aí na página 5, eu gostaria que vocês fossem para o finalzinho da página, onde começa a aula 3, os recursos linguísticos do poema. E no objetivo da aula, tá? Reconhecer a ambiguidade como recurso expressivo, compreender os recursos expressivos utilizados no poema, né? Gente, a gente não pode esquecer que o poema, ele, na verdade, ele é uma expressão artística, né? Então, toda a expressão artística, o artista em si, no nosso caso aqui, nós estamos falando do poeta, né? Ele utiliza de certos recursos para passar aquilo que ele sente, né? Mais ainda sobre Castro Alves. Acompanhe comigo aí na página 6 a leitura sobre o poeta, né? Castro Alves, nascido em 1847, falecido em 1871, foi um poeta brasileiro, escreveu clássicos como Espumas Flutuantes e Hinos do Equador, que o alçaram à posição de maior entre os seus contemporâneos, bem como versos de poemas como Os Escravos, A Cachoeira de Paulo Afonso Gonzaga, que lhe valeram um epíteto. O epíteto se a gente for traduzir no dia de hoje, é um apelido bem, um apelido famoso, que engrandece a pessoa, né? O epíteto como poeta dos escravos e poeta republicano, que foi dado por Machado de Assis, ou descrições de ser poeta nacional, se não mais nacionalista, poeta social, humano e humanitário. No dizer de Joaquim Nabuco, de ser o maior poeta brasileiro lírico e épico, no dizer de Afrânio Peixoto, ou ainda de ser o apóstolo andante do condoreirismo e um talento vulcânico, o mais arrebatado de todos os poetas brasileiros, no dizer de José Marques da Cruz. Integrou o movimento romântico, fazendo parte no país daquilo que os estudiosos chamam de a terceira geração romântica. Gente, ele fazia parte da geração romântica, ganhou vários títulos aí por pessoas relacionadas à área da arte e da política,
né, e ganhou aí, né, epítetos dessas pessoas. Bom, aqui, a partir dessas questões aqui, vamos observar, por exemplo, lá nesse poema O Adeus de Teresa, gente, o que são, na verdade, né, estrofes? Nós já estudamos isso no comecinho do ano, e eu tenho certeza que vocês já estudaram isso na primeira série, no nono ano do ensino médio, então vamos estar na hora da gente recordar aí um pouquinho essa questão da estrutura, né, essa questão da característica bem típica do poema, né, que é formação em versos, em estrofes, em rimas, né? Então, vocês têm aí, na página 6, né, 3 perguntinhas que eu gostaria que vocês já realizassem aí, né? Essa primeira atividade é somente o vídeo para vocês assistirem, e depois a professora vai postar lá no Google Classroom uma atividade que vocês podem fotografar essa parte aqui, né? Então, aqui está perguntando quantas estrofes, é muito simples da gente fazer a contagem das estrofes, né? E quantos versos, a gente não vai nem falar sobre escansão, que é a contagem das sílabas poéticas, tá? Mas aqui é importante vocês buscarem as rimas, tá? Aonde que elas estão? É como que efeito que elas dão para para o poema, né? O que, oh, gente, perdão, foi lá para a página 8, eu apertei aqui meu teclado e saiu do lugar. Aí, página 6, né? Que efeito as rimas provocam no ritmo do poema, né? Aqui é importante que a gente busque qual é o desenho da leitura. Olha, qual é o desenho da leitura quando a gente observa essas rimas, né? Só para dar uma ajuda aí, né? Vamos voltar lá no poema novamente, na página 4, né? Então, eu tenho aí 8 estrofes e 24 versos. Já a professora já deu a resposta. Mas vamos ler só essa primeira estrofe. A primeira vez que eu fitei Teresa, fitei é olhar. A primeira vez que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou aos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus, eu disse-lhe a tremer com a fala. Ai, gente, olha que isso, né? Olha essas rimas, elas denotam uma situação, né? Elas contam algo, não é uma rima pobre, ela é uma rima rica, porque ela traz esse dançar para os nossos ouvidos. Eu não posso falar tudo isso, não, eu vou falar as respostas para vocês. Bom, lá na página 5, na página 6, aliás, né? Então tem aí a letra C, que está perguntando qual é esse efeito, né? Por exemplo, Teresa, correnteza, sala, fala, né? São alguns efeitos que a gente encontra aí nesse texto. E na página 7, tem a continuação aí da letra D, né? A número 2 e a número 3, que eu gostaria já que vocês fizessem. A pontuação chama atenção no poema, gente. É importante ter a pontuação, é uma coisa que a gente tem que se perguntar. É importante ter a pontuação num poema? Qual é o efeito do sentido, né? Que sentido que dá a pontuação aí, né? A gente percebe lá no poema, por exemplo, o uso de reticências, né? Será que esse tipo de pontuação faz um sentido para nós no momento da leitura? E por que isso faz esse sentido, né? A número 2, vou fazer uma leitura bem simples aqui para a gente poder entender, tá? Ao contrário de muitos autores da época que falam de uma mulher idealizada e descrevem um amor platônico, isso é característica do romantismo. Castro Alves traz em seus poemas a experiência do amor real. Escolha um verso do poema
e faça uma análise de como a mulher é retratada. Isso aqui é muito simples, né, gente? É muito simples. É a gente voltar lá no poema, e agora que eu vou voltar a uma frase que eu falei para vocês, depois para vocês pesquisarem. Ele beijava uma mulher sem véus, né? O eu lírico aí, né? Ele deixa bem claro. Ai, gente, meu Deus, é difícil falar isso para vocês porque vocês são tão jovens. Mas ele deixa muito claro aí que o amor ele era físico, ele era real. Ele não era um amor que vivia só nos pensamentos do eu lírico. Não, ele era um amor que existia. Olha eu respondendo. A número 3. No verso, a valsa nos levou nos giros seus. O eu lírico, que é quem fala no poema, cria uma imagem, algo bastante visual. Que imagem que ele cria? Gente, é muito fácil, né? É de um casal dançando a valsa. Mas vamos lá. A número 4, a palavra valsa designa um certo gênero musical, mas aqui está significando a própria música. Isso é possível por haver uma relação direta de sentido. A esse recurso estilístico damos o nome de metonímia. Gente, só um minutinho, nossa. Aí, tá desligado. Desculpa, gente, desculpa. Ó, prometo, vou abaixar. Vou abaixar para não nos interromper novamente na nossa aula. Aí, tá tudo agora sem som. Não vai nos interromper novamente. Ai, meu Deus. Estamos em casa, né, meu povo? Aí a gente não está livre desse tipo de coisa. Mas vamos voltar à leitura do número 4. A palavra valsa designa um certo gênero musical, mas aqui está significando a própria música. Isso é possível por haver uma relação direta de sentido. A esse recurso estilístico damos o nome de metonímia, uma figura de linguagem. Podemos encontrar o mesmo recurso em qual desses versos? Letra A, B, C, D ou E. É só fazer X, tá? Por conseguinte, aí a número 5, vocês podem continuar fazendo as atividades, tá? Na página 8, acompanha comigo a leitura. A palavra Deus aparece várias vezes ao longo do poema, mas a cada momento em que é dita por Teresa, aparece acrescida de um sentimento. Releia os versos abaixo e explique as diferenças semânticas, tá? Entre cada um desses versos. Então, vamos lá. E ela, corando, murmurou-me a Deus. E ela, entre beijos, murmurou-me a Deus. Ela, em soluços, murmurou-me a Deus. Então, vamos olhar a primeira, né? Ela, corando, murmurou-me a Deus. O que é esse corando? Né? Ela estava envergonhada, ela estava tímida, né? O que a gente percebe? Qual é a palavra que mostra isso para a gente? É a palavra corando, né? E ela corando, ela ficou toda tímida e me disse adeus. Agora, quando a gente olha a segunda linha, né? Aí a gente e ela entre beijos murmurou-me adeus. Nesse momento ela parece tímida? Não, né? Ela não parece tão tímida aí, né? E ela em soluços murmurou-me adeus. Gente, esse soluço demonstra o quê? É isso que vocês vão colocar aí para mim, ok? A número 6 é a última? É a última. Então vamos lá. Podemos afirmar que a última vez que a palavra adeus aparece, há um peso maior para a construção de sentido do poema.
A última vez que ela aparece, ela vem precedida da palavra arquejar, né? Que significa soluçar. Vamos voltar lá, na página 4. Né? O adeus, olha lá, né? E ela, em soluços, murmurou-me adeus, né? Arquejar, que significa soluçar, né? É o sinônimo aí, né? Que a gente viu no glossário, né? Esse soluçar, ele dá a intenção de uma grande tristeza, né? Naquele momento. E isso tem um peso maior na construção do sentido. Aí vocês precisam explicar o porquê disso, ok? Segunda série do ensino médio. Foi muito bom. Deixo vocês agora com essa pulguinha atrás da orelha para fazer as atividades. Acho que agora já está um pouco mais simples, né? Para vocês poderem fazer sozinhos em casa, tá? Qualquer coisa volta no vídeo, chama a professora no Google Classroom, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Tenham um bom dia e beijo para todos até a próxima aula, ok?